Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Renata Queiroz e o nosso tema de hoje é pessoas que se preocupam muito com a opinião dos outros. Quem nunca passou pelo menos uma vez na vida por essa situação? Mas existe uma parte dessa questão que me chama particularmente a atenção. Porque muitas vezes nós não estamos falando apenas sobre querer ser aceito. Nós estamos falando sobre começar a enxergar a si mesmo através do olhar do outro. E isso pode acontecer de maneiras muito sutis. Normalmente começa com a aparência. Será que essa roupa fica bem? Será que o meu cabelo está bom? Será que as pessoas vão reparar? Será que vão achar que eu estou velha demais para isso? Será que vão perceber alguma coisa sobre o meu corpo? E não existe nada de errado em cuidar da aparência ou considerar como nós somos percebidos. A questão começa quando a opinião dos outros passa a determinar o que você pode ou não pode ser. E isso não acontece só com a aparência. Acontece com opiniões, com escolhas profissionais, com relacionamento, com a maneira como você fala, com aquilo que você publica, com os lugares que frequenta, com os sonhos que você se permite ter. E existe uma pergunta que pode revelar bastante. Eu realmente não quero isso? Ou eu tenho medo do que vão pensar se eu escolho isso? Essas são perguntas completamente diferentes. Muitas vezes, durante as sessões de Theta Healing, eu guio meus clientes e nós encontramos crenças relacionadas à necessidade de aprovação. A pessoa pode ter aprendido em algum momento da vida que ser aceita dependia de corresponder a determinadas expectativas. Ser bonita de determinada maneira. Se comportar de determinada maneira. Ter determinadas opiniões. Fazer determinadas coisas. Determinadas escolhas. Não incomodar. Não decepcionar. Não chamar atenção demais, não ser diferente demais. E pouco a pouco, ela começa a construir uma versão dela somente para ser aceita. Mas talvez não saiba mais exatamente quem é quando ninguém está olhando. Essa é uma questão que eu considero muito importante. Porque confiança não significa pensar eu não me importo com ninguém. Isso não é confiança. Isso pode ser apenas uma forma de defesa. Confiar em si significa conseguir ouvir uma opinião sem necessariamente precisar sustentá-la. Significa conseguir considerar o que alguém pensa sem misturar aquilo automaticamente, sem transformar aquilo em verdade sobre você. E principalmente, conseguir continuar gostando de quem você é, mesmo quando alguém não gosta. Essa talvez seja uma das formas mais profundas de liberdade. Porque enquanto você precisar que todos aprovem quem você é, sempre haverá alguém com poder para fazer você duvidar de si. Isso aparece muito nas sessões. Às vezes a pessoa chega falando sobre autoestima. Mas quando começamos a cavar mais profundamente, a questão não é exatamente eu não gosto de mim. Eu não sei mais se eu posso gostar de mim quando alguém não aprova quem eu sou. Percebe a diferença? Isso é muito mais profundo. E é justamente por isso que eu não gosto de reduzir essa questão a frases como não ligue para o que os outros pensam. Porque para algumas pessoas isso não é tão simples assim. Existe uma história por trás dessa necessidade de aprovação. Existem experiências, existem crenças.
existem aprendizados. E é isso que buscamos observar e transformar nas sessões de Theta Healing. Não é para criar uma pessoa que nunca se importa com ninguém, mas para permitir que ela volte a ter uma relação mais consciente consigo mesma. Como sempre, eu quero deixar uma pergunta para acompanhar você durante essa semana. Quantas das minhas escolhas eu faria exatamente da mesma maneira se eu tivesse certeza de que ninguém iria me julgar? Não precisa responder agora. Apenas observe. Talvez essa pergunta revele mais do que você imagina. E antes de nos despedirmos, eu quero também deixar uma prática para você experimentar nos próximos dias. Escolha uma pequena decisão do seu cotidiano. Pode ser uma roupa, um corte de cabelo, uma opinião que você gostaria de expressar, um lugar que você gostaria de frequentar. Qualquer coisa simples. E antes de decidir, pergunte: eu estou escolhendo isso porque eu realmente quero? Ou porque eu quero ser percebido de determinada maneira? Não tente mudar a sua escolha, apenas observe a resposta. Porque às vezes perceber já é o começo de uma mudança importante. Se essa conversa fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Quero saber em que área da sua vida você percebe que a opinião do outro pesa mais. E se quiser conhecer o meu trabalho, segue o nosso canal, me siga no Instagram, no Facebook e dá uma olhadinha no site. E seja sempre muito bem-vindo aqui nos nossos vídeos. Fiquem bem e até o próximo.